Amigas e amigos, um detalhe muito relevante nesta reta de chegada da campanha eleitoral, né, e que a gente não pode perder de vista é a ordem unida para impedir que o Fernando Haddad, a chapa Fernando Haddad e Manuela Dávila, chegue ao segundo turno, que é a chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí a gente tem que considerar todos os recursos possíveis. Eles podem usar aí manobras, por exemplo, Merval Pereira, comentei aqui, de usar o Ciro Gomes, votos, descarregar votos no Ciro Gomes, para levá-lo para o segundo turno. Esses votos são votos de aluguel, na verdade. Esses votos no segundo turno voltaria para o candidato da direita. O Ciro Gomes certamente não se presta a esse tipo de papel, mas em se tratando da direita, a direita pode sim fazer essa manobra. A gente pode observar isso fazendo a leitura dos resultados das pesquisas. Saíram as pesquisas dos institutos MDA e Ibope indicando claramente a ascensão do Fernando Haddad, da chapa Fernando Haddad e Manuela Dávila. Já o Datafolha dá uma amainada nesse crescimento e põe aí essa disputa, tentando inclusive criar intrigas entre o Ciro Gomes e o Fernando Haddad, tentando atiçar um contra o outro, uma disputa aí acirrada entre um e o outro para tentar ir para o segundo turno. É a manobra. A gente não pode perder isso de vista. Essas pesquisas têm esse sentido, têm esse fundamento. Pode não haver fraude, é possível que haja sim manipulação. Tem até aí uma informação que eu não sei se procede ou não, de que o Datafolha não fez uma consulta mais aprofundada, mais científica no Nordeste. E isso aí, essas manipulações em pesquisas, a gente sabe muito bem como isso acontece. Mas o fato concreto é que, diferente dos institutos MDA e Ibope, o Datafolha dá uma reduzida no crescimento do Fernando Haddad. E também omitem o dado fundamental de que a fonte do crescimento do Fernando Haddad é a popularidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esta popularidade que vem de 1989, é importante dizer isso. Desde 89 que o Lula ostenta um alto índice de popularidade. Não foi eleito em 89 por causa do jogo sujo. O mesmo aconteceu em 94. Eu fiz um artigo, vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha, traçando essa trajetória do jogo sujo da direita. Em 98 foi a mesma coisa, falei aqui já algumas vezes da pesquisa Datafolha, que botava o Lula com grande possibilidade de vitória. E aí eles fizeram toda uma jogada para empurrar o Fernando Henrique para cima e o Lula para baixo. E aí logo depois da reeleição do Fernando Henrique veio tudo aquilo que a gente sabe, a corrupção desbragada, a privataria e tal. Tudo a lama que deu origem à Operação Lava Jato surgiu ali, naquele processo da reeleição do Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, a Operação Lava Jato nasceu de dentro dessa lama. Não à toa que ela surgiu aí atacando a Petrobras. Aí depois houve o desembarque óbvio do eleitorado, daquela canoa furada, daquela nau sem rumo, e embarcou na candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e nesse ciclo de progresso que a gente teve, de progresso social, de desenvolvimento, democracia, soberania e tudo mais, que a gente viu. Isso aí para a direita é a morte. É aquela história, falei aqui do voto útil, que eles vinham falando aí do voto útil, é o voto útil contra o PT. É um voto útil contra Zumbi dos Palmares, Tiradentes, a República, a abolição, a Revolução de 30, as constituições de 46 e de 88. É importante a gente ver as coisas com essa profundidade histórica, para a gente compreender por que tem essas manifestações, essa ordem unida contra a esquerda, contra a chapa Haddad, Lula, Manuela Dávila. Tem aí profundidade em tudo isso. E agora, em 2016, eles optaram pela luta livre, pelo espetáculo circense. Simplesmente foram para a pancadaria. A mesma lógica que regeu o golpe de 1964. Não puseram tanques nas ruas, não fizeram as prisões de massa, como eles fizeram em 64, mas botaram cachorros loucos. Fizeram prisões seletivas, principalmente do povo, da ideia do povo, que é a ideia Lula. Ao prender o Lula, prendeu o povo. Aquela história que
uma senhora teria dito para o Fernando Haddad na cidade de Jequié, na Bahia. Deram um golpe, mas esqueceram de prender o povo. O que eles vão fazer com o povo? Né? Vão manipular o povo, mentir. Né? É nesse sentido, é nesse âmbito que a gente tem que entender essa carta do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso é o prócer principal desse processo todo aí, que vem de 1989. Né? A trajetória do Fernando Henrique Cardoso, também fiz um artigo, já deixei aqui, vou deixar de novo. A trajetória de uma farsa, que é o programa deles, que é o candidato deles, é o programa de governo, tenho dito isso aqui reiteradamente. O Fernando Henrique já queria entrar no governo Collor. Quando estourou a crise, ele queria que o PSDB entrasse no governo Collor. Para quê? Para dar forma ao projeto deles. É isso que eu disse aqui também, recentemente. Né? A Globo consolidou o projeto neoliberal em 89, com aquele jogo sujo contra o Lula. O jogo sujo de 89 possibilitou o surgimento dessa facção do PSDB. Né? Que muita gente acha que o PSDB, tem teses, inclusive, sobre isso, que o PSDB surgiu com um perfil de esquerda, o nome que eu sempre falo aqui, né, que são meros, né, nomes fantasias. É o nome fantasia. Né, o mundo aí dessa gente é assim, né, tem o nome fantasia e o nome verdadeiro. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, não sei o que lá, o Partido Nazista, o Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB já surgiu, eu também já escrevi, se eu conseguir lembrar, recuperar, né, a trajetória do PSDB, eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada também, como surgiu o PSDB, em quais circunstâncias. Né, deram um golpe no Orestes Quercia, que tinha feito um acordo com Montoro, eleito em 1982, né, havia uma disputa entre Quercia e Montoro, aí fizeram um acordo, Montoro sairia em 82 e o Quercia sairia em 1986, o Quercia ficou vice do Montoro, eleito em 82. Em 86 eles deram um golpe no Quercia para criar o PSDB, junto com Hermílio de Moraes, Antônio Hermílio de Moraes, o mega empresário de São Paulo, né, que se lançou candidato e não lançou os senadores. Aí foram Fernando Henrique e Mário Covas como senadores informais do Antônio Hermílio de Moraes, né, dentro do MDB. Né? E depois, enfim, aí pegou essa trajetória em 89, o Covas com aquele discurso, né, choque de capitalismo, também já falei isso aqui, escrevi sobre isso, discurso do Collor de Mello. Só que a Globo falou, não, vocês num tempo aí, vamos eleger esse aqui, o outsider. A Globo sempre faz isso. É uma lógica aí deles, né, tática eleitoral, né, de eleger um outsider, a gente põe gente, os tecnocratas, aí, as lava-jatos da vida, né, a turma dourada da PUC do Rio de Janeiro com o Pedro Malan, Helena Landau tomando conta do BNDES, o Gustavo Franco do Banco Central, a gente faz aqui a farra, faz a limpa. Né? E a Globo fez isso, depois o Fernando Henrique, né, o Covas que barrou ali, né, o Covas falando, não, assim não, né, não pode ser assim. A entrada do PSDB no governo Collor. Tudo bem, então tira o Collor, né? E o impeachment do Collor foi justificadíssimo, porque ele foi afoito ali na aplicação do projeto neoliberal, deu a chance para os democratas, para aquele movimento de massa, ele para as ruas e tirar ele. Né? A luta, na verdade, ali de massa do povo foi contra o programa de governo dele, contra o projeto neoliberal. Aí o que faz? Emerge o Fernando Henrique dando golpe no Itamar Franco, porque o Itamar Franco não era dessa laia aí. O Itamar Franco tinha outra visão do que é o Brasil, do que é a democracia e tudo mais. Aí vem a trajetória do Fernando Henrique Cardoso e tal, né? Conspirou contra o Lula, contra a Dilma o tempo todo. Eu cansei de escrever isso também. Cansei não, eu cansei a modo de expressão, nem gosto de usar isso. Eu não cansei. Escrevi reiteradamente o papel do Fernando Henrique, né, nos bastidores para desestabilizar os governos, né, do ex-presidente Lula e da ex-presidenta Dilma, usando inclusive linguajar de cachorros loucos, esse linguajar que a gente vê por aí, da Lava Jato, né, dos esgotinhos nauseabundos, da rataria pretoriana midiática, do fascismo. E é aquela história, né, depois, por que surgiu o Jair Bolsonaro? Quem criou o Jair Bolsonaro? E criou, né, esse movimento fascista aí de cachorros loucos, que eu sempre, né, falei aqui também em outras ocasiões, né, que é necessário se criar um movimento antifascista amplo. À medida que eles vão se fortalecendo com o fascismo da Lava Jato, com as práticas da Lava Jato, que é a prática lá dos generais de 64,
Quando o Bolsonaro elogia o Ustra, dizendo que é o pavor da Dilma Rousseff, quando ele votou lá no impeachment fraudulento, né, em memória do Carlos Alberto, Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, ele está fazendo o que ali se não apologia ao estupro? A violência contra a mulher? O que o Carlos Alberto Ustra fazia aqui no Doicode, em São Paulo? O que eles fizeram no Araguaia? Na guerrilha do Araguaia? É que esse livro infame do Hugo Studart tenta passar, né, um verniz para encobrir essa sujeira, esse crime contra a humanidade. Eu sempre vou falar aqui, esse livro do Hugo Studart, a história definitiva da guerrilha do Araguaia, é que eles querem fazer a operação limpeza, passar por cima de tudo isso e projetar essa infâmia. A carta do Fernando Henrique Cardoso está inserido nisso aí, são os dois extremos e tal. Na verdade, esse extremo, ele já correu para dar entrevista no jornal o Globo. Quem for no portal Globo agora vai ver lá. Deu entrevista para o Bernardo Melo Franco. Ele diz, é o Alckmin, querendo o Alckmin, não sei o quê, mas se não der, tudo bem, a gente vai com o Bolsonaro. A lógica do Globo. O Grupo Globo enquadrou ele, claro. Faz uma carta aí, ó. Os extremos. Esse extremo da direita é um... A gente tenta projetar aqui o centro. A radicalização pelo centro, voto útil, essas coisas todas aí, né? Mas se não der, a gente vai com esse mesmo. O problema é aqui, ó. Esse extremo aqui, extremo do povo, do Lula. São as cartas, né? Aquela história. Eles procuram fugir da verdade. Essa é uma questão. Fugir da verdade no Araguaia, no Doicode. Né, fugir da verdade da trajetória do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, fugir da verdade do que significa esses nomes fantasias do partido nazista, do nazismo, do fascismo, do neoliberalismo, com esses nomes social-democrata, social-democracia, não sei mais o que, partido trabalhista, partido democrata e tal. A mesma lógica lá dos nazistas, isso é marketing do Goebbels. Globo. A lógica da Globo que está por trás de tudo isso. Né? Agora, a grande questão, quando o Lula chegou ao poder, depois da Dilma, a grande questão é a seguinte, é uma verdade simples, a verdade do povo. O que o povo precisa? Comida, moradia, transporte, infraestrutura, não sei o que, emprego, renda, escola, etc, etc, etc. Subir na pirâmide social é a verdade do povo. Essa história é antiga. A rigor, se a gente for, né, procurar na história, chegaremos a Jesus Cristo. Conheceis a verdade, ela vos libertará e tal. E os traidores atrás perseguindo ele, né, os Judas, né, os Sinédrio, né, Pôncio Pilatos, etc. Tudo aquilo lá que a gente sabe. E é a verdade, é a verdade, é a verdade. Companheiros e companheiros, é a verdade, diria Jesus. O Lula. Quando ele fala isso, aí fica aí o escárnio, né, dessa direita nojenta, abjeta. Lula se comparou com Jesus Cristo. Ele não se comparou com Jesus Cristo, nunca. Ele disse que é a verdade, né? Repetir a verdade. O Goebbels repete a mentira, a gente repete a verdade. Essa é a diferença. O mundo fake, da ficção, que eu falo aqui, a ideologia do século XIX, o que nós vamos fazer? Falar a verdade. Falar a verdade para o povo. Lula sempre falou isso, olha na cara do povo e diga a verdade para o povo. Fernando Haddad, Manuela Dávila, né, a nossa militância democrática, progressista, civilizada. Não precisamos defender facada em Bolsonaro, não precisamos defender nada de anormal. Aquela história que eu falei aqui do prefácio do Engels no livro do Marx, A Luta de Classes na França. A legalidade, a democracia mata a direita. O pensamento da direita. Que é isso? Aqui é um exemplo prático aqui. Como é que eles vão advogar a ideologia do século XIX em pleno século XXI, se não pela mentira? Então a gente vai com a verdade. Isso aí é escravagismo, a reforma trabalhista é escravagismo, a reforma da Previdência é escravagismo, o ajuste fiscal é escravagismo, PEC, a emenda constitucional 95 é escravagismo. Simples. Povo, fala a verdade para o povo, não minta para o povo. É só isso. O que Fidel Castro dizia, né? Um livrinho eu não achei aqui, procurei, deve estar aqui nos meus arquivos, né, que é um livrinho primoroso, traduzido pelo Pedro Pomar, né, no final dos anos 50, quando o Fidel Castro foi condenado lá no assalto ao quartel de Moncada, né, a primeira tentativa, né, de fazer a revolução e tal. Né, que ele mesmo fez a defesa, que ele era advogado, né, que ele disse
né, algumas coisas interessantes. Ele disse: a justiça devia estar muito doente para convocar os ilustres magistrados de tão alto tribunal para trabalhar em um quarto de hospital. Ele estava sob custódia, né, no Hospital Civil Saturnino Loura, né, foi uma manobra do governo para abafar a opinião pública, né, do processo judicial, esconder o processo. E ele disse: em que país está vivendo o senhor promotor? Quem disse que nós promovemos uma revolta contra os poderes constitucionais do Estado? Constituição legítima é aquela que emana diretamente, né, do povo soberano. Essa que é a questão aí, ó. Isso que a gente está vendo aí quando eles dizem que, né, tem aí a aplicação da Constituição, a regulação da mídia, por exemplo, do sistema financeiro, essas coisas, né, que estão na Constituição, que estão na democracia, que faz parte da democracia. Que eles estão tentando. Isso aí é uma ditadura, a coisa que eles falam da Venezuela, né, de Cuba, da China, da União Soviética e tudo mais. Ou seja, quem não está dentro dos parâmetros deles é ditadura. Olha o conceito essa história de ditadura do proletariado, que eu já falei aqui várias vezes, os conceitos de ditadura, como eles tratam, como eles invertem os sinais. Essa guerra infame contra a Venezuela, uma guerra midiática. Tudo que eles puderem aproveitar para atacar, eles atacam e trazem para cá. A gente viu isso aí no debate, né, nos debates aí sempre aparece essa questão, né? Ele não fala do Brasil, né? Fala da Venezuela, fala de Cuba, fala da China, fala da União Soviética, fala da Comuna de Paris. Ele não fala da Comuna de Paris porque isso nem está aí na pauta, mas falaria, porque é o fio da história que eu sempre falo aqui contra o progresso. O Lenin também cansou de falar isso, né, da verdade. A verdade é revolucionária, dizia ele. É verdade mesmo. Olha aí, com a simples verdade do povo, o Lula se elegeu, se reelegeu, mantém essa popularidade desde 89, né, foi, né, claramente golpeado em 94, em 98, né, depois tentaram golpear ele em 2006, com aquela história dos disquetes lá do dinheiro que eles pegaram, entregaram para o Jornal Nacional, né, tentaram golpear a Dilma em 2010, tentaram em 2014 e conseguiram em 2016. Olha a força da verdade. Eles têm uma máquina gigantesca, né? Os aparelhos ideológicos, aí, essas questões todas, né? Isso é um dado importante. Vejam como é a verdade, né? Como a verdade se impõe, a realidade se impõe, como se diz por aí. Eu falei aqui desse movimento aí dos neopentecostais, né, que estavam fazendo cultos eleitorais por aí para o Bolsonaro, né? Defendendo criminosos, estupros, assassinatos, torturadores e tudo mais. Isso é coisa de crente? Isso é coisa de quem defende os ideais de Jesus Cristo, os ideais humanitários, de fraternidade, né, de honestidade. Não, isso é quem defende a mentira. Isso é de quem defende aí o pai da mentira. Gente aí completamente a serviço do pai da mentira, né? Aí o que acabou acontecendo, diz ainda a própria Folha, né, que um grupo que reúne 88 teólogos e reverendos presbiterianos, batistas e outros troncos da religião, lançou manifesto em defesa do Estado laico contra o uso de Deus em campanhas, blasfêmia. Diz aqui, entre aspas, nossa indignação contra a pretensão de haver um governo exercido em nome de Deus, bem contra toda aspiração autoritária e antidemocrática, né, diz aí um trecho da carta. Nossa indignação contra a pretensão de haver um governo exercido em nome de Deus, bem como contra toda aspiração autoritária e antidemocrática. E prossegue: o nome de Deus não pode ser usado em vão, ainda mais para fins políticos. Brasil, aquela história do Brasil acima de tudo, Deus acima de todos e tal, né? Que o Bolsonaro vem se utilizando aí, né? A gente sabe que tudo isso é mentira. Olha, essa gente não tem escrúpulo, defende o Carlos Alberto Brilhante Ustra, assassino, torturador, estuprador, né, e diz que Deus acima de tudo. Olha até onde vai, né, a falta de escrúpulo dessa gente. É a mesma lógica que moveu aquela gente lá nos porões da ditadura, que move esse comportamento aí. Portanto, a gente não pode subestimar, é isso que eu digo, né? A Lava Jato está aí. Se precisar ser usada, eles usam a Lava Jato. Tem aí sinais disso, né? O Palocci,
delação do Palocci, estão lá trabalhando e tal. E agora tem a história do Silvio Pereira, que foi secretário-geral do PT, naquela época da farsa do Mensalão. Ele tentou ali já naquela época, até fiz uma coluna na época, que eu chamei ele de Madalena Arrependida. Isso foi da entrevista para o Globo. Né? Vocês querem saber mais? Tal. É só me dar aí umas benesses, né? Tentando fazer negociação como fez o Palocci. Vem aí o Palocci tentando fazer. Eles podem sim sacar aí alguma coisa do Palocci. Essa gente, é que eu falo, emergiu lá da lama. A Lava Jato é isso aí, serve para isso. Ela não tem outra utilidade a não ser isso. Tanto é que o porta-voz dela é uma das figuras mais asquerosas que tem aí circulando na mídia, o Álvaro Dias, né, corrupto, ladrão de Maringá, porta-voz da Lava Jato. O que ele fez no debate lá da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, transmitido, né, o debate transmitido pela TV lá de Aparecida? Foram todo mundo para cima do Haddad, claro, a direitada aí, né, e esse Álvaro Dias lá só falando de corrupção. Né? Uma das figuras mais abjetas que tem aí, né? Quem conhece Álvaro Dias sabe, né? Não é à toa que ele se enfiou dentro da Lava Jato, e não é à toa que a Lava Jato escolheu ele como porta-voz. É um testa de ferro, né? um terceirizado, né? Para fazer jogo sujo, jogar lama para tudo quanto é lado, tal, com aquela cara lambida dele de corrupto. Cadê 1 bilhão de reais que desviaram lá de Maringá? Aquela história com a conivência do Sérgio Moro, eu já falei aqui várias vezes disso, né? E defendendo, né, essa questão que ele falou lá, né, que defendeu a institucionalização da Lava Jato. É isso que é refundar a República com a Lava Jato. Ele quer refundar a República da Lama. República Federativa da Lama do Brasil. É isso que eles querem refundar. É a linguagem do Barroso. Luiz Roberto Barroso, pangaré da Globo, ministro do STF, que bate cartão lá no Grupo Globo. A mesma coisa que ele fala, refundar o quê? Institucionalizar a Lava Jato. Né? E aí, portanto, que eu tenho falado aqui quem é essa gente, não é de hoje que eu falo, porque essa gente é o centro de toda essa sujeira aí. Se eles precisarem lançar mão da Lava Jato para impedir a ida do Fernando Haddad para o segundo turno, eles vão lançar. Se for, vão lançar, se precisar, vão lançar no segundo turno. Né? Portanto, é preciso, o que eu disse, né, a gente fica sempre atento a essas manobras. Não é só festejar os índices das pesquisas, não. É fazer o corpo a corpo, denunciar essa gente. Né, fazer isso. Né? Olha, o Haddad está crescendo porque é o Lula e tal, e a direita joga sujo. Né, jogaram sujo, né, durante todo esse processo, conspiram. A carta do Fernando Henrique Cardoso é uma conspiração, é uma conspirata contra a candidatura do Fernando Haddad e da Manuela Dávila. Né? O famoso frasista, né, de porta de banheiro de rodoviária, bem apropriado, né, pelo odor, inclusive, né, do que eles representam, né, frases em porta de banheiro de rodoviária, né, saiu lá da Lava Jato, tá? Uma coisa esquisitíssima, não é esquisita, quem conhece sabe, ele era daqui de São Paulo, né, foi levado para lá para integrar a força-tarefa da Operação Lava Jato, porque ele era do time da Operação Banestado, do consórcio Garibaldi, essas coisas que eu falo toda aqui, que foi para os Estados Unidos ocultar documentos, segundo a revista Isto É, da época da Operação Banestado, né, foi lá fazer ocultação de documentos. Então, o modus operandi deles, né, da laia, do Sérgio Moro, né, do secto do Sérgio Moro e tal. Né, e saiu, disse que vai se aposentar e tal, com 54 anos de idade, não sei o quê. Né, dentro da ética e tal. Só que ele não poderia sair sem deixar uma das suas famosas frases de porta de banheiro de rodoviária. Ele disse assim: não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube. As palavras de Ulisses Guimarães guiam a Lava Jato. Olha aí. É a mesma lógica da carta do Fernando Henrique Cardoso, das palavras indecentes e imorais do Álvaro Dias, né, do discurso do Grupo Globo, né, do Jair Bolsonaro, né, dos seus gurus aí da direita, né, os gurus econômicos, Paulo Guedes, Pércio Arida. Né, é a mesma lógica, o mesmo sentido. Né? Portanto, mais do que essas questões aí que aparecem, mais do que as aparências, é necessário a gente ir na raiz das questões, né, para a gente entender o sentido do jogo bruto, do jogo duro que nós estamos enfrentando e que certamente vai endurecer ainda mais daqui para frente.
Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.